Pessoal, vamos lá, vamos seguir. Agora a gente vai falar sobre hipótese. Nós já vimos tema, delimitação e problema de pesquisa, que normalmente a gente faz em forma de pergunta. Agora nós vamos falar da hipótese, algo que está intrinsecamente relacionado à pergunta de pesquisa, que é uma resposta preliminar ao problema levantado e algo que a gente vai verificar ao longo da nossa pesquisa. Muito subestimado, tá? Muito subestimado pelos alunos. Então vamos ver aqui, eu acho que eu não apareci. Deixa eu me colocar ao lado de vocês. Pronto. Então, o que é hipótese ou hipóteses? Apesar de a minha recomendação na primeira pesquisa ser uma só. São proposições provisórias, são respostas provisórias, preliminares, precárias à pergunta de pesquisa, com base em evidências iniciais ou com base na literatura existente. Não significa necessariamente que ela vai ser confirmada ao final da pesquisa. Muito importante falar isso. Muita gente, principalmente no direito, em RI tem menos, mas no direito, a gente tende a querer confirmar a nossa hipótese. A gente muitas vezes confunde hipótese de pesquisa com peça, competição, com recurso, em que a gente quer provar, a gente quer demonstrar, né? A gente quer defender o nosso ponto de vista. Peraí, cada peça, né? Cada atuação tem as suas características e cada atuação tem o seu valor. A gente não deve agir numa pesquisa acadêmica como se a gente fosse advogado. A gente não precisa provar que está certo. De novo, eu falei, acho que há uma aula atrás, que na minha dissertação, eu vi que eu estava errado. Não é que eu estava errado, a minha hipótese não se sustentou. Estava incorreta. E eu precisei reajustar. Mas por que eu formulei aquela hipótese na dissertação? Por que eu tinha formulado? Com base na literatura existente. Mas ao conduzir a pesquisa, eu vi, não, peraí, não é assim. Isso aqui não tá, isso não confere, isso não bate com a realidade. Então, ao final, na conclusão, nas considerações finais, desculpe, eu rejeitei a minha hipótese. E isso é uma contribuição para a ciência, tão grande quanto a confirmação. Na tese, eu confirmei parcialmente. Mas no direito, a gente tem a mania de, às vezes, até mudar a pesquisa. A gente terminou a pesquisa, viu que a hipótese estava errada e volta no tempo, muda assim retroativamente para estar certo desde o começo. Isso, para mim, eu não conseguiria fazer isso. Eu me sentiria desonesto fazendo isso. Mas vai de cada um. Uma discussão de ética na pesquisa pode ser um tema para uma outra aula. Não vou entrar nela aqui agora, tá? Mas o importante é o quê? É você formular uma hipótese e você trabalhar essa hipótese ao longo da sua pesquisa, né? Do seu trabalho, da sua pesquisa. E verificar se ela confere, se ela não confere. Se você confirma, se você confirma parcialmente ou se você rejeita a sua hipótese. De qualquer maneira, a gente vai ter aí uma contribuição para a ciência, tá? Então, eu estou batendo essa tecla por quê? Porque a hipótese ela não é uma resposta definitiva, ela é um guia. E como guia, ela deve ser testada ao longo do seu estudo, para daí você, ao final, saber se ela se confirma ou não. Então, no direito e nas relações internacionais, as hipóteses, elas frequentemente envolvem relações de causalidade ou identificação de padrões. Também pode se falar em correlação, se você fizer uma pesquisa mais quantitativa, mas aí também tema para outra aula. Vocês estão vendo, né? Que toda hora que eu desvio um pouco de assunto, eu falo, não, isso é tema para outra aula, isso aqui é tema para outra aula. Olha quanto pano para manga tem. Quanto pano para manga. Isso aqui, gente, é só a ponta do iceberg, tá? É só a ponta. Mas vamos lá, vamos seguir. Ó, por exemplo, uma hipótese. Lembra daquele caso que a gente estava falando do Irã, do impacto das sanções econômicas do Irã? Lembra da pergunta de pesquisa? Olha aqui, ó. As sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos ao Irã tiveram um impacto negativo significativo no desenvolvimento econômico do país, mas não conseguiram alterar significativamente o comportamento do governo iraniano em questões nucleares, que era um dos objetivos fundamentais das sanções. Então, dá até para dizer que elas falharam, né, nesse sentido. Mas observe, essa resposta é com base na literatura do momento, é com base numa análise preliminar que eu fiz. Isso aqui não significa
fato de eu ter criado essa resposta, meus caros, não significa que ela vai se manter. Não significa que ela vai estar certa. Não significa que eu vou manter cada vírgula, cada letra. Eu posso mudar uma coisa ou outra. Eu vou verificar isso ao longo do meu trabalho. Será que foi isso mesmo? Será que não teve alteração? Será que o Irã não tentou se reaproximar dos Estados Unidos? Será que ele não tentou uma outra forma de mitigar esse impacto negativo e não deu certo? Será que tem alguma coisa que a literatura não abarcou? Então, o fato de você ter criado uma hipótese, uma resposta preliminar, uma resposta provisória, uma resposta precária, não significa que ela vai se manter até o final. Tá? Então, vejam que a hipótese ela tem função. Ela tem uma função muito importante de direcionar a coleta dos dados e a análise dos dados. Afinal, você tem aquele guia. A hipótese é um guia, lembra? Então, você vai utilizar esse guia justamente para coletar dados, fontes primárias, fontes secundárias, vamos falar disso mais para frente, tá? E vai te ajudar a fazer essa análise. A hipótese, assim como a delimitação do tema, assim como tudo que a gente viu até agora, ela ajuda o pesquisador a manter o foco e a evitar outros desvios. Se eu estou pensando em termos de impacto econômico e impacto sobre o governo, talvez não faça sentido eu analisar o impacto, não sei, social dessas sanções. Talvez, não sei. Mas vejam que ela me dá um foco. Nada impede que ao longo da pesquisa eu descubra outras coisas, afinal, a pesquisa envolve descoberta também, que eu descubra outras coisas que se tornem relevantes. Tá? Mas o importante é o quê? Que a hipótese, essa resposta preliminar, nos ajuda a manter o foco da pesquisa. É isso. Tá? Além do que, com uma hipótese clara e bem formulada, você vai permitir que outras pessoas analisem o que você fez. Analisem o que você analisou. Olha que legal. Tem gente que tem medo disso. Eu não sei por quê, mas né? Isso é fundamental para o avanço do conhecimento. Você escreveu, você fez uma pesquisa, essa pesquisa pode muito bem ser avaliada por outros. Seja como contribuição para estudos futuros, seja para verificar se realmente foi aquilo mesmo, se você não deixou de analisar um aspecto ou outro. Então, é assim que funciona a construção do conhecimento científico. A gente não tem que ter medo disso, tá? Então, como que eu poderia testar aquela hipótese que eu elaborei ali atrás? Se você já esqueceu a hipótese, volta no vídeo. Ou, se você já é esperto, você está com um bloco de anotações aí, um Word aberto, e anotando tudo. Mas, de qualquer forma, volta lá se você não lembrar da hipótese. Porque agora eu vou falar de como testar aquela hipótese que a gente elaborou agora há pouco. Olha só, nós poderíamos testar a hipótese das sanções do impacto econômico analisando os dados econômicos do Irã, como, por exemplo, o PIB, antes e depois das sanções. Olha aí. É uma forma. Dá para fazer de outras formas? Claro que dá. Eu só estou simplificando. E para ver se teve um impacto, para você averiguar se teve um impacto na política nuclear iraniana, o que pode ser feito? Coleta e análise de documentos oficiais. Teve uma mudança na postura nuclear iraniana? Eles disseram que queriam, em algum momento eles colocavam como uma possibilidade ao desenvolvimento de armas nucleares, de repente, numa versão mais atualizada da política, aquela menção foi retirada? Ou foi rejeitada? Isso fala muito. O silêncio conta tanto quanto uma declaração expressa. A gente que é pesquisador, a gente tem que ficar atento também ao silêncio, à omissão. São formas de a gente testar a hipótese, tá? Então, a confirmação, depois de testada, você vai confirmar ou refutar. E a confirmação ou refutação da hipótese, de novo, você faz uma contribuição para a ciência, mesmo refutando a tua hipótese. Isso vai contribuir para o entendimento, para a construção do conhecimento. E no caso específico, a confirmação ou rejeição dessa hipótese vai contribuir para o entendimento das limitações e dos efeitos que as sanções econômicas tiveram sobre o Irã no contexto do direito internacional. Tá bom? Vamos parar por aqui e aí na próxima a gente vai falar dos objetivos de pesquisa. Eu já me empolguei e já coloquei aqui, né? Mas a gente vai falar daqui a pouco. Um abraço, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.